Bom, pessoal, meu nome é Maíra Marque Gomes, eu sou psicóloga, né? Você já tem acompanhado um pouco as discussões que temos promovido aqui a respeito de vários temas, e hoje nós vamos conversar com o Durval Mazei Nogueira Filho, psiquiatra, que vai, claro, poder se apresentar melhor, mas eu gosto sempre de apresentar as pessoas com quem converso aqui, falando um pouco da minha relação com elas, né? E com o Durval, assim, é muito interessante, né? Porque eu conhecia ele pelo nome, lá na graduação já lendo, naquele momento em que a gente não tinha esses contatos virtuais, a internet também não existia, então não via nem o rosto dele, né? Não conhecia a voz dele, então é muito bacana, assim, depois de tanto tempo, poder retomar, né, esse contato de uma outra forma. E a minha trajetória profissional, ela iniciou, inclusive, né, com as questões ligadas aí ao uso de drogas, dependências químicas, e mesmo atuando agora na Polícia Civil de Santa Catarina, é muito recorrente, lógico, que eu escute sobre esse tema quando atendo as pessoas. E optei por chamar o Durval para que a gente aqui converse um pouquinho sobre esse tema, mas especialmente sobre alguns mitos, né, algumas noções que deveriam ser básicas, mas que muitas vezes são desconhecidas, e a partir disso se cria muitos mitos a respeito do que sejam aí uso de drogas ou dependência química, o que se fazer com isso, né? Então, Durval, muito obrigada pela parceria e pela disponibilidade. E aí eu deixo você se apresentar e começar aí a conversa. Bem-vindo. Tá bom. Bom, primeiro agradeço particularmente a Maíra e ao Instituto Cidade pelo convite que me fizeram. Né? É sempre bom entrar em contato com gente nova, é sempre interessante. Acho que hoje em dia essa comunicação digital aqui é ao mesmo tempo uma tragédia e uma bênção, a gente poder falar de tão longe, já que eu estou aqui em São Paulo. Né? É, é, Então, só para deixar, eu sou médico psiquiatra, mestre em psiquiatria pelo Hospital do Servidor do Estado, aqui de São Paulo, onde eu atendo muito policial civil, tá certo? Né? Além de psiquiatra, mestre em psiquiatria, eu sou psicanalista, né? Ligado à Escola Brasileira de Psicanálise, aqui no Brasil, ao Instituto Sete Sapientes, onde acabei de, há 3 anos, né? Fundei, junto com José Carlos Garcia, um espaço de estudo sobre o ensino do Lacan, né? E já publiquei um livro, só por curiosidade, para quem não conhece. Esse aqui é o livrinho Toxicomanias, que foi publicado, acho que já no século XXI, nem me lembro a data propriamente, né? E que é um livro, esse livro em particular, ele tenta, de algum modo, falar especificamente sobre psicanálise e toxicomania. Não é um livro sobre a questão médica, que é por onde a gente vai passar mais nitidamente agora, né? Pelas perguntas que me foram feitas por mensagem pela Maíra, né? As perguntas muito boas, né? E eu começo falando, gente, inclusive contando uma história que, apesar da diferença absoluta entre hoje e 40 anos atrás, né? É uma história muito recente, é uma história que tem 40 anos, não mais que isso, 42 talvez. Né? A história é de quando eu entrei para fazer residência médica em psiquiatria, ainda em 1979, quando eu entrei para fazer residência médica. Né? E lá naquela época, é, é, trabalhava lá no Hospital do Servidor o Vicente Araújo Neto, hoje já falecido, né? Que era o sujeito que, junto com Jandira Mansur, da Escola Paulista de Medicina, aqui de São Paulo também,
né, eram pessoas que estudavam notadamente o alcoolismo. Esse é um detalhe já interessante, gente, que em 1979 você tinha alcoolista internado com frequência. Pessoas com problemas com outras drogas era raro, não é que não existia. Era uma coisa que acontecia, sei lá, uma vez por semestre, enquanto a gente tinha 4 alcoolistas por mês, tá certo? E era um por semestre. Se vocês forem hoje na enfermaria lá do Hospital do Servidor do Estado, uma enfermaria psiquiátrica em hospital geral, vocês vão ter talvez um alcoolista e meia dúzia de drogados, tá certo? Ninguém precisa ser um grande estatístico ou se usar aqueles números absolutamente uau, esotéricos dos estatísticos para perceber que tem uma mudança absoluta na presença desse tipo de quadro clínico, aqui, como disse, especificamente no campo médico mesmo. Tá? Agora, naquela época, e o Vicente tem um livro que foi publicado, acho que ainda nos anos 80, chamado Para Compreender o Alcoolismo, né? Por essa razão, né? Ele defendia muito caracteristicamente o assim chamado beber controlado. Tá? Eu estou respondendo aqui a uma pergunta que a Maíra me fez sobre essa coisa que hoje em dia é como se o tratamento específico fosse a abstinência absoluta. Tá? Isso é verdade. Né? Todas as orientações que se tem nos grandes centros que estudam a questão da dependência química, da adicção a drogas, da toxicomania, seja lá o nome que queiram dar, tem como objetivo essa história da abstinência absoluta. Tá? É claro. Então, eu começo dando esse dado histórico que há não muito tempo atrás, finalzinho dos anos 70, e o Vicente já trabalhava isso desde a metade dos anos 70, o Vicente e a Jandira, né? Havia, de certa maneira, uma perspectiva de se apostar, de se acreditar que as pessoas poderiam, de algum modo, recuperar o controle intencional, o controle consciente do seu uso tanto de álcool quanto de drogas, ou seja lá como for. Tá? Eu me lembro que naquela época mesmo, eu ainda residente, né, fizemos um simpósio e uma das mesas era a questão das drogas, e era uma coisa muito interessante que o pessoal dos alcoólicos anônimos e dos narcóticos anônimos iam assistir às apresentações dos médicos. Tá? Mas aí, gente, em 1980, houve uma mudança absoluta na psiquiatria. Tá? Uma mudança que, para a gigantesca maioria dos psiquiatras, foi uma mudança muito bem-vinda. Para uma minoria de psiquiatras da qual eu participo, não foi uma mudança muito bem-vinda. Tá? Que é a entrada maciça, digamos assim, do pragmatismo na medicina a partir da edição, em 1980, né, do DSM-3, que é o DSM, Diagnostical and Statistical Manual, que é uma espécie de manual, né, de diagnóstico em psiquiatria. Tá? Para aqueles que não são da área médica, existem 2 manuais importantes. O DSM, feito pela Associação Psiquiátrica Americana, tá? E a CID, Classificação Internacional das Doenças, feita pela Organização Mundial de Saúde. Tá? Se o DSM é especificamente psiquiátrico, a CID inclui todas as patologias, todas as clínicas, e o setor F é o setor
correspondente às doenças mentais, vamos dizer assim, ou os transtornos mentais. Do F10 até o F19, ficam lá listadas todas as dependências, né? F10 é álcool, eu não vou lembrar todas direto, mas F10 é álcool, depois F alguma coisa é opiáceo, F alguma coisa é cocaína, F alguma coisa é benzodiazepínico e hipnótico, sabe? Quer dizer, cada número corresponde a um tipo de droga. Tá? Quer dizer, a partir da entrada do DSM, esse CID-10 veio alguns anos depois, só em 1995, entrou no campo essa espécie de um diagnóstico operacional e uma atitude absolutamente pragmática em relação aos tratamentos médicos, a todos, não exclusivamente a questão das drogas, mas é dela que eu vou falar aqui. Tá? E eu fiz esse pequeno comentário de que o pessoal do AA e do NA, o AA, Alcoólicos Anônimos, NA, Narcóticos Anônimos, tá? O AA, acho que fundado nos anos 20, os Narcóticos Anônimos, fundado no final dos anos 50, tá? Que são duas instituições que foram formadas fora do campo médico, que tem uma espécie de orientação que eu creio que algumas pessoas se beneficiam bastante dessas orientações que há. Não, saibam que vocês falam com um psiquiatra que não é sectário, entendeu? Quer dizer, é até capaz de reconhecer o benefício que algumas pessoas têm com isso, né? E desde lá os anos 20, né, a, a, a proposição básica do AA, né, dos Alcoólicos Anônimos, já era apenas mais um dia e não mais o primeiro copo. Tá certo isso? Tá? Então, essa perspectiva, ela vinha de fora da medicina, desde o AA, tá? Enquanto a medicina, pelo menos ali nos anos 70, até metade dos anos 80, vamos dizer assim, procurava apostar, digamos assim, na racionalidade, tá claro? Apostar mais no que seria uma coisa, quer dizer, eu, um tremendo de um alcoolista, ou eu, um tremendo de um toxicômano, sou capaz de ir além dessa compulsão, vamos dizer assim, e me colocar, né, e ser um beber controlado ou um intoxicar controlado. Inclusive, só como comentário, naquela época da residência médica, as festas que a gente fazia se chamavam enlouquecer controlado. Uma brincadeira que a gente fazia com o Vicente, inclusive, né? Uhum. Que era nosso professor, nosso preceptor e tudo mais. Né? Mas aí, gente, com o pragmatismo do DSM, junto com isso, surgiu o Protocolo de Minnesota. Tá? E o Protocolo de Minnesota, né, seguia literalmente os tais 12 passos do Alcoólicos Anônimos e dos Narcóticos Anônimos. Tá? Só para fazer um pequeno comentário, né? Tanto no AA quanto no NA, a salvação de tudo era o encontro da divindade, tá certo? Esses dois discursos, eles têm uma marca religiosa importante, assim. Uma religiosa ampla, acho que eles não estão exigindo que ninguém seja budista, entendeu? Ou evangélico, sei lá o quê. Né? Mas a questão da divindade está presente. E só para fazer uma brincadeira, o protocolo de Minnesota, no campo da ciência, como a ciência é agnóstica, excluiu essa coisa da divindade, obviamente. Né? Colocou outras pressões, né? E isso, coloca a coisa de outra maneira. Né? Tá? E tanto no discurso do AA, quanto no discurso a partir do DSM, né,
a dependência química é colocada como alguma coisa que não tem absolutamente cura. Tá certo? Quer dizer, que as pessoas têm, ou acho que o mais frequente disso, uma questão hereditária, genética, enfim, apesar de que esses genes, obviamente, não foram identificados, nada disso, né? Mas a partir de estudos estatísticos e da presença, você tem um alcoolista na família, a chance de você ter um outro alcoolista na família é maior do que na população geral. Tá? Então, se vai fazendo esse tipo de coisa, se meu tataravô foi alcoolista, eu tenho chance de ser alcoolista. Né? E um genezinho malvado ultrapassou todas as gerações, chegou em mim. Então, se eu bebo ou me drogo, eu me torno um dependente. Tá? Quer dizer, essa noção, gente, que a rigor não é falsa, deixa eu deixar isso bem claro. Tá? Quer dizer, que há uma incidência maior de alcoolismo, de toxicomania, em famílias que têm um antecedente de alcoolista ou de toxicômano, isso é uma coisa que acontece. Não é fatal, não é uma predeterminação absoluta e tudo mais. Os índices são pequenos, sei lá, se na população geral é por volta de 1 a 1,5%, numa família é 6% ou 7%, né? Quer dizer, não é uma fatalidade que se meu tataravô era alcoolista, todos os meus antepassados foram, né? E eu também sou. Não é isso. É uma porcentagem, como vocês veem aqui, ou em termos médicos, 6% é até uma porcentagem alta, né? Tá? Mas em termos leigos, assim, é uma porcentagem até pequena, tá bom? Tá? Agora, a reunião desse dado, que é ao mesmo tempo fruto de uma observação não científica que fez o AA e o NA definirem nunca mais o primeiro gole, nunca mais a primeira cheirada, nunca mais a primeira pipada, nunca mais a primeira fumada. É claro, você pode pegar e transformar em nunca mais a primeira picada, né? Você pode transformar essa frase para qualquer droga, né? Tá? Junto com um certo pragmatismo do DSM, tá? Apoiado, então, por esse protocolo de Minnesota, que fala exatamente dos mesmos 12 passos, que fala exatamente que, uma vez toxicômano, sempre toxicômano, né? Entrou para a psiquiatria essa história como se... E, aliás, é curioso até usar o termo tratamento, né? Na verdade, assim, olha, como nós não temos tratamento específico, né? É, 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 a única coisa que você, toxicômano, tem que fazer é controlar e nunca mais usar, tá certo? Tá? Essa coisa de que não tem tratamento, eu falei, é uma frase meio radical, tá? Mas assim, a gente sabe, por exemplo, que para o álcool, você tem o acamprosato, que Camprax, acho que era o nome da droga, que parece que não está mais presente no Brasil. Tem o Revia, que é o naltrexone, tá? Tá certo? Para tabagismo, tem o Champix, tem um antidepressivo, que é a bupropiona, que é mais específica para isso, né? Para heroína e os opiáceos em geral, né? Você tem toda aquela terapêutica de substituição, né? Tá claro? Até para cocaína se tenta uma terapêutica de substituição, apesar de que isso não está tão protocolado assim como está a terapêutica de substituição para os opiáceos, né? Então, claro, seja a clássica heroína ou esses opiáceos sintéticos que fizeram uma tragédia norte-americana, não sei se vocês acompanharam, tá? É claro, então você tem as tais... Especialmente depois da Guerra do Vietnã, né? Os Estados Não, Unidos. eu falo sim, isso também, eu falo essa coisa mais recente, que era aquela história dos médicos norte-americanos começarem a receitar o fentanil, por exemplo.
para substituição. Né, tá certo, quer dizer, para tratar a síndrome dolorosa, tá? Tá claro, se vocês pegarem, gente, isso, quando acabou a Guerra do Vietnã, lá nos anos 70, também, como disse, lembrou muito bem a Maíra. Mas eu estou falando de uma coisa muito mais recente. Se vocês derem uma pesquisada, falar morte nos Estados Unidos por abuso de opiáceo sintético, o fentanil é um opiáceo sintético, né? O oxicodina, enfim, tá? Foi uma coisa de... Lia-se, eu recebo o New York Times aqui pela... Né, quer dizer, de pessoas que iam se drogar em estacionamento dos malls norte-americanos, porque se eles desmaiassem lá, alguém ia chamar o 911 deles lá, entendeu? Tá certo? Não, é uma coisa séria, Maíra. Tá claro, e isso era uma coisa patrocinada por nós médicos. Né? Éramos nós médicos que receitavam o oxicodinho, o fentanil, e as pessoas acabavam ficando dependentes dessa coisa. Tá certo? Então isso já tem a ver até com a outra pergunta que você fez, mas eu já chego lá. Inclusive, mas, muitos assim, médicos, né, que é uma categoria que, inclusive, né, acaba apresentando bastante, né, a questão do opiáceo, né, a categoria médica, sim, pelo é acesso, verdade. né, pelo fácil É acesso. verdade, é verdade. Tá? Não é incomum médico roubar a ampola de metadona, morfina, né? Médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, enfim. Efetivamente, a dependência química de maneira bastante frequente em médicos mesmo. Tá claro? E até casos de a questão dos anestesistas, né, ou de quem trabalha com anestesia, né, como você falou, são outras categorias da saúde, mas até muitas vezes de administrar uma quantidade menor do que precisaria para que, né, sobre um pouco, enfim, né, tem várias... Sim, tem essas histórias todas. Né? Então, gente, voltando, eu acho que eu fiz aqui uma digressão, né? Mas voltando, gente, então, reunindo uma espécie de discurso que veio de fora da medicina, com o pragmatismo do DSM, tá? Se definiu absolutamente, então, de uma maneira bastante, tá? Que a medicina passou a assumir, ela também, essas coisas do nunca mais beba, nunca mais fume, nunca mais injete, nunca mais cheire, nunca mais, tá certo? Tá? E isso, gente, junto com essa história que era aí que eu estava, né? Eu me perdi um pouquinho aqui, depois vocês editam. Eu estou dizendo, os tratamentos que a gente tem, eles existem, mas eles são precários, tá certo? Tá claro? Tem o topiramato, que é um anticonvulsivo, que pode ser usado desde para compulsão para jogo até para compulsão alimentar, incluindo a compulsão por droga e tudo mais. Quer dizer, esse detalhe já mostra que não é um tratamento específico. Né? O naltrexone, que eu citei para o álcool, né? É a última etapa da terapêutica de substituição para opiáceo. Né? Quer dizer, você usa a heroína, eu passo para a morfina, da morfina para a metadona, da metadona para o naltrexone. Tá? E viu-se que o naltrexone poderia ter um efeito de segurar a vontade que o sujeito teria para o álcool. Né? O nome comercial mais comum do naltrexone é Révia, não sei se vocês conhecem. Tá? E, quer dizer, o tratamento que se tinha era o tratamento para os efeitos, né? Os danos e também os efeitos, né, do uso, né? Então, sim. o que era isso, né? De tentar fazer sei lá, vitamina do complexo B para alcoolista, que acaba não comendo, quer dizer, né? Mas se tentou. Né? Mas, então, esse pragmatismo, então, levou a coisa a se formular desse jeito. Quer dizer, ao invés do AA ir assistir a conferência médica, os médicos é que foram assistir as reuniões do AA.
né, e aprenderam com eles, né, que nunca mais o primeiro gole, nunca mais a primeira cheirada. Tá? E isso, gente, se tornou efetivamente, por isso que eu contei toda essa história, isso se tornou, até no campo médico, né, a, a ordem fundamental, tá certo? Quer dizer, vamos lá organizar, vamos dar o primeiro passo, o segundo passo, não se preocupe, eventualmente pode existir um lapso, há uma diferença conceitual entre lapso e recaída. Lapso é eu bebo, né? De repente eu vou numa festa e encho a cara, tá claro? Por exemplo, isso pode ser um lapso. Recaída vai ser se a partir dessa encheção de cara que eu fiz, eu volto a beber exatamente como eu bebia antes, tá? Ou eu volto a me drogar exatamente como eu me drogava antes. Isso é que é recaída. O lapso é, portanto, um momento que eu me reorganizo depois, e a recaída é eu voltar ao mesmo passo. Tá? Então, gente, o problema desse pragmatismo é que trata todo mundo como se fosse um só. Tá claro? Quer dizer, se eu chego lá, a Maíra chega lá, o Gabriel que está aí nos ouvindo chega lá, ou qualquer um de vocês que esteja perdido em drogas e álcool, e vai lá diante do médico, todos vocês vão receber a mesma recomendação. Não se drogue mais, se controle, esse remedinho pode te ajudar aqui, esse remedinho pode te ajudar ali, tá claro? Quer dizer, sempre comendo pelas beiradas, já que um tratamento específico mesmo, a gente não tem, tá claro? E é interessante, né, Durval, que assim, o campo da ciência, então, foi buscar em outro campo, né, o que fazer com esse tema, né, com esse assunto, com esse sofrimento dessas pessoas, porque não tinha resposta para aquilo, né. Então, o campo da ciência vai lá buscar, né, nos grupos de mútua ajuda, que iniciam com a, né, e o que fazer a respeito. Isso é bem interessante, porque aí depois se propaga como se fosse do discurso científico, mas é interessante a gente dizer que não, né? Foi o discurso científico que buscou, num outro discurso, buscou lá. que fazer com relação a isso. E esse discurso científico orientado por um certo pragmatismo, sabe? Não é a ciência propriamente dita, né? Quer dizer, a gente vive um momento onde a gente sabe, né, que não seguir a ciência não é uma boa ideia. Estou falando do Covid, né? Tá certo? Tá? Mas aqui também da gente poder se dar conta que essa ciência que eu estou colocando aqui é uma ciência que espero que a ciência consiga esclarecer essa questão daqui para frente, né? Mas a ciência exclusivamente orientada pelo pragmatismo é que acaba sendo uma questão que aí o psiquiatra, especialmente o psiquiatra, talvez o psicólogo orientado pelo behaviorismo, pelo cognitivismo, vão repetir sempre essa mesma história que vamos lá, o controle é esse, as técnicas de controle são essas, e não sei mais o quê, e todas as pessoas são tratadas como se fosse um fenômeno só. Tá? Um paradigma de ciência moderna, assim, né? Aquela ideia da ciência moderna e pautada, né, naquilo que é visível, né? E na ideia da generalização, né? É verdade, porque Isso, hoje exatamente. tem muitas formas, né? Então, e tem outras formas de se poder pensar essa questão mesmo. Basta ler um pouquinho os epistemólogos aí, né? Que a gente vai ter outras versões da ciência sem cair nessa... Bom, desculpe se tem alguém aqui que gosta dele nessa burrice bolsonarista, ou seja lá como for. Tá bom? Essa atrocidade, né? Essa ignorância, não dá... Essa ignorância, esse elogio à ignorância, entendeu? Impressionante. Sou ignorante e sou absolutamente
né? Orgulhoso de não saber nada de nada. Isso, exatamente. Me desculpe os bolsonaristas presentes, mas essa é a minha opinião, tá? Nesse aspecto, pelo menos. Tá? Bom, enfim, gente. Então, a partir daí, viu-se não, propôs-se isso que foi proposto. Tá? Ao lado disso, gente, tem toda aquela outra alternativa da redução de danos. Tá certo? Porque, vê bem, gente, eu não estou aqui, espero que ninguém tenha essa ideia de que eu creio que essa coisa mais dramática, descrito, né, daquele cara, às vezes até o filho da alta burguesia, assim, que ganha um Audi do papai e entrega o Audi pro traficante, isso existe, entendeu? Eu não estou dizendo que não há pessoas graves, muito graves, e que talvez para essas pessoas esse tipo de orientação seja a única possível. Pode ser. Tá? O que eu estou colocando em questão aqui, há pessoas que se perdem completamente o pé mesmo, tá? A relação dessas pessoas com a tal presença familiar de toxicomania ou de alcoolismo na história é um dado controverso, tá? É claro, quer dizer, tem uma série de outros fatores de ordem mais psíquica mesmo, mais simbólica, mais emocional, que entram nessa jogada, né? Tá? Mas a questão que eu coloco aqui para vocês é que esse pragmatismo, como eu falei, ele impede que a gente possa ver os sujeitos um a um, tá certo? Quer dizer, então há um tipo que, se o sujeito conseguir, ele vai de alguma maneira, se ele entrar em algum tipo de compromisso com o médico, com o psicanalista, com o psicólogo, e efetivamente conseguir segurar a onda, ótimo, tá? Mas veja bem, não é incomum esses centros, como por exemplo o GREA aqui na USP em São Paulo, ou o Uniad lá na Unifesp em São Paulo, tá? Eles têm esse tipo de orientação, tanto o GREA quanto o Uniad, o PROAD aqui em São Paulo, que também é da Unifesp, né, não tem uma visão um pouco diferente, tá? É mais próxima da que eu estou expondo aqui para vocês, né? E não é incomum que o psiquiatra peça testes de urina, testes de sangue, né, para saber se efetivamente o sujeito está seguindo a abstinência radical, né? Se ele continua afirmando o compromisso, né, que fez. Isso, exato, né? Mas percebe, é alguma coisa que vai para aquém do sujeito, né? Quer dizer, eu não acredito no que você me fala, né? Então, por favor, vá fazer a dosagem de sangue no laboratório para ver se tem cocaína, maconha, né? Não é Ou faça um xixizinho aqui. isso. Tá? Não é um compromisso pela palavra, né? É um Não compromisso é que precisa uma prova, né? E fiz uma prova, né? Quer dizer, e isso é uma questão, né? Quer dizer, a questão da mentira e tanto o alcoolismo como as outras toxicomanias é uma questão psicopatológica muito importante, que não sei se a gente teria tempo para falar aqui, mas é uma questão importante, né? A mentira, ou nem sei se dá para usar a palavra mentira, mas depois a gente pode conversar a respeito disso, se for o caso, tá? Mas assim, então a minha proposição de Durval, psiquiatra, psicanalista, que escreveu esse livrinho há uns anos atrás, que escreveu um capítulo chamado justamente Abuso e Dependência de Maconha, num tratado de cannabis medicinal que vai sair nos próximos meses aí. Eu acho que é o primeiro tratado em português, né, a respeito desse. Eu escrevi, como eu gosto de dizer, eu escrevi
o artigo mais careta do livro, justamente do abuso e dependência de cannabis. Que ótimo livro, que ótimo livro. Bom, mas enfim, do meu ponto de vista, eu acho que a gente tem como uma alternativa válida, além da história da abstinência, ao observar os pacientes um a um, tá? Poder fazer propostas do tipo: você tem que ficar abstinente por resto da tua vida, meu querido. Tá? Agora, você pode entrar num programa de redução de danos. Tá? E também varia de acordo com o período que a pessoa está, né, Durval? Desculpa te interromper, mas também varia de acordo com o momento em que ele está, né? Talvez em alguns momentos seja possível ele usar, né? Em outros momentos não, né? Não sei como você vê isso, assim. Olha, aí eu vejo desse modo um pouquinho mais amplo, assim, que eu acho que tem algumas pessoas que não podem usar nunca. Isso a gente percebe na prática mesmo, né? Eu não estou aqui fazendo uma afirmação ingênua de que ele não vai fazer isso, mas tem pessoas que parece que, seja por razões biológicas, seja por razões psíquicas, assim, psicológicas, ele tem um amor por aquela história, né? Um amor por aquele gozo que parece insuperável, né? Agora, eu acho que outras pessoas talvez, olha, por enquanto você faça uma abstinência aí radical de 6 meses, depois a gente vê, tá certo? Eu creio que é possível, que é mais ou menos isso que você disse, mas, tá? Mas eventualmente a dependência de drogas pode ser um negócio que devasta mesmo a vida. Foi esse caso que eu falei do Walter, um rapazinho que esteve na minha clínica, né? Né? Quer dizer, então, mas voltando, eu acho que para alguns isso, para outros vamos entrar num programa de redução de danos, e para outros ainda, vá fazer uma psicanálise, meu querido, né? Porque a tua questão das drogas aí vem funcionando quase que como uma defesa para os seus dilemas, para as suas questões de homem ou de mulher, ou de sujeito, tá certo? Quer dizer, então, só para resumir tudo isso que eu disse, gente, essa pergunta que você me fez na mensagem que me mandou, Maíra, vamos seguir exclusivamente a, a abstinência radical, é produto não científico e mais ideológico, desde uma visão pragmática da medicina, né? De uma medicina que se torna profundamente marcada pela economia também. Quer dizer, isso é o que a medicina pública ou a medicina privada de planos de saúde e tudo mais vai gastar menos, então isso que a gente vai ter que fazer, entendeu bem? Tá certo? Né? A, a, né? Quer dizer, mas há efetivamente outras alternativas, a redução de danos talvez seja a principal delas, quer dizer, há países no mundo inteiro cujo o princípio do tratamento é a redução de danos e não a abstinência absoluta. Né? Acho que a abstinência absoluta, acho que a maioria das pessoas aqui no Brasil, o pessoal que está tomando conta no Ministério da Saúde do setor de drogas, o Quirino Cordeiro, aquele povo todo, é inteiramente a favor da abstinência total, tá certo? Né? E especialmente no mundo anglo-saxão. Se você vai para a Europa continental, né, quer dizer, Reino Unido e Estados Unidos, né? Se você vai para a Europa continental, é mais comum o pessoal orientar a redução de danos, né? Aquela história do uso controlado, dos ambulatórios médicos oferecerem a heroína, né? Isso vocês encontram na Suécia, encontram em Portugal, encontram numa série de países, né? Quer dizer, uma tentativa do Estado, digamos assim, substituir o traficante e todos os problemas que todo mundo sabe
que o tráfico de drogas traz para a sociedade, né? Tá bom? Algum questionamento a respeito disso? Não, estava pensando nisso, né? Substituir o traficante, né? Porque muitas vezes o traficante acaba ocupando essa função psíquica, agora falando mais de uma perspectiva aí subjetiva, né? Do contato aí com substâncias, né? É claro que é muito singular, né? Cada situação, mas muitas vezes existe sim essa relação com esse traficante, né? Que tem sua função mesmo, né? E muitas Sim. vezes porque não houve uma relação seja na sua família, suas relações mais micro, até mesmo relação com o próprio Estado, assim, né? Quando a gente pensa a omissão do Estado e mesmo a hipocrisia de alguns discursos, né, Duval, você estava falando aqui da indústria farmacêutica, né? A gente tem também uma indústria farmacêutica e mesmo a indústria do álcool patrocinando muitos eventos, né? E fica muito hipócrita, né? Depois se fazer um determinado combate a outras substâncias. E acho que daí a gente já começa a tocar um pouco naquela outra questão, né? Existe em si uma substância que seja mais perigosa que outra, né? Uhum. Então, Maíra, olha, na literatura médica existe uma expressão que é assim chamado potencial dependenciogênico, né? Quer dizer, o potencial de uma droga X produzir dependência, dependenciogênico, né? Porque isso que quer dizer essa palavra, tá? É, é, é... E se a gente pegar essa multidão de drogas que existe hoje em dia, né, que desde que começaram a entrar as drogas sintéticas, né, olha, tem um festival de Um verdade, universo de tudo né? quanto é cor, tudo quanto Mas é formato. isso, exato. Mas eu tenho que dizer que há drogas que têm um poder de dependência maior que outras, tá? Por exemplo, os opiáceos, tá? Tá claro? Os opiáceos, eles têm um alto poder de dependência, né? Se eu resolver começar a usar mesmo esses remédios da indústria farmacêutica, tipo o oxicodin, o fentanil e tudo mais, se eu começar a usar isso para tratar, sei lá, dor de coluna, tá certo isso? Né? Tem uma chance de... sabe que vê bem, eu estou completamente fora da questão do vou me drogar para cantar as meninas, vou me drogar porque é legal, vou me drogar porque os caras que eu admiro são todos drogados, né? Vou me drogar porque o Keith Richards dos Stones lá se drogou a vida inteira, está vivo até Não hoje. morrer, está tocando muito bem Está ainda, tocando e obrigado. tudo mais, entendeu? Né? Quer dizer, tem uma série de representações assim que, de certa maneira, dão uma certa positividade ao uso de drogas. Né? É claro, né? O moleque lá de 15 anos que fuma maconha acaba sendo o rei da escola, o malandrão, o cara que sai com as meninas, ou qualquer coisa do tipo. Né? Quer dizer, essas coisas também existem. Né? Quer dizer, não é só uma relação direta corpo-droga. Tá? Mas, na relação corpo-droga, há algumas drogas que efetivamente parece que produzem um índice de dependência maior. Tá? Por exemplo, o crack, que aqui no Brasil é um problemão. Aqui em São Paulo, todo mundo conhece a Cracolândia e imagine que Florianópolis deve ter uma Cracolândia talvez um pouquinho menor do que a de São Paulo, Nas tá regiões, sim, certo? Mas que deve ter também, o pessoal sim. que vai. Mas você passear pela Cracolândia aqui em São Paulo é uma aventura, entendeu? Mesmo passar de carro, às vezes o pessoal começa a atacar os carros, quebrar vidro, de vez em quando aparece nos programas nos noticiários, né? Parece que a gente está num trem fantasma, né? Dá a impressão que a gente está num Isso, carrinho de trem né? fantasma. Quer dizer, o crack é aquele efeito absolutamente meteórico que ele tem, né? Quer dizer, o crack não é que nem a heroína, que eu injeto o cheiro, seja lá como for, né?
e eu fico lá algumas horas sob o efeito da heroína, o crack é uma coisa de segundos, né? E pouco metabolizado, né? E aí acaba Isso, tendo um efeito muito forte, vamos dizer assim, né? isso. É muito poderoso naquele É, momento. Quer dizer. Então, há certas drogas que causam, têm um potencial de dependência maior. Até, já que você falou da indústria farmacêutica, até nos remédios que se usam corriqueiramente para o tratamento de angústias, ansiedades, psicoses, fobias, obsessões e tudo mais. Né? alteração Tanto do é que. sono, né? Alteração de Oi? sono, os remédios para Alteração de alteração de sono, para sono. alteração de sono, enfim, para essa historiada toda, tem até aquela coisa de você ter uma receita para remédios comuns, uma receita de controle especial branca para certos psicotrópicos, uma receita azul para certos benzodiazepínicos e certos psicoestimulantes, tá certo? Né? E uma receita amarela para, por exemplo, outros psicoestimulantes e para os opiáceos, né? Isso é uma maneira até da medicina reconhecer que se eu tomo um antihipertensivo qualquer ou um antidiabético qualquer, eu não vou ficar dependente disso. Tá? Aí vai para a receita de controle especial. Né? Existe, inclusive, a indústria usa um eufemismo, uma síndrome de desabituação dos antidepressivos, por exemplo. Tá certo? Quer dizer, falar isso é um modo de dizer, alguns antidepressivos eu posso ter alguns sintomas de Sim. abstinência, se eu paro Quando de vai usar. fazer a retirada, né? Quando vai fazer a Isso, quando retirada, vai fazer a retirada. Mas aí a medicina usa o termo síndrome de desabituação, não de síndrome de é dependência, porque ou de abstinência, né? Porque fica mal, né? Tá? Mas aí vai para a receita azul, né? Aí você pega a receita azul, são os tais famosíssimos tarja preta, que são os remédios mais comuns, né? Quer dizer, neuroléptico para psicose é em receituário branco de controle especial. Né? E que vem a tal da tarja preta escrito, essa medicação pode te levar à dependência. Né? Quer dizer, é um modo até da medicina reconhecer que uma losartana pode não causar dependência, uma venlafaxina pode causar uma síndrome de desabituação, e um Rivotril, um Frontal, um Valium, um Gempax, podem causar uma dependência propriamente dita. Tá? E a amarela para os opiáceos, que é mais sério ainda. Isso é um modo de dizer que existe um potencial dependenciogênico. Tá? Quer dizer, a questão das drogas, então, ela tem essa complexidade. Tem a complexidade, vamos supor, da minha biologia, tem a complexidade da minha psicologia, tá? É claro, quer dizer, da maneira como eu me aproximo da droga, e ainda tem esse terceiro caminho, né, que há drogas que são potencialmente mais capazes de produzir dependência do que outras. Né? Por exemplo, os alucinógenos em geral, LSD, mescalina, psilocibina, o chá de ayahuasca, a maconha, que acaba entrando nesse campo, tem um potencial de dependência menor do que a heroína, menor do que a cocaína, que é menor do que a heroína, tá? E que é menor do que a do crack, que é quase igual à da heroína. Né? Quer dizer, então, é um fenômeno absolutamente complexo onde entram. Tá? E isso sem falar da sociedade, né, gente? Esse detalhe que eu contei para vocês, que em 1980, ano literal, tinha um drogado por semestre internado, e em 2005 tinha meia dúzia, né? Quer dizer, vê bem, gente, não existe nenhuma doença genética que você tenha em 1 milhão numa geração, tá? E 1 em 100 mil na outra geração. Entendeu? Excelente, nossa. Tá claro, vê bem, ninguém tinha Covid antes de aparecer o Covid, tá certo? Sim. Agora, para pegar uma doença genética comum, o albinismo, por exemplo, tá? Você não tem 1 em 1 milhão de albinos hoje, e na próxima geração você tem 1 em 100 mil de albinos.
né, que é uma doença efetivamente definida, com gene reconhecido, enfim, essa coisa errada toda. Quer dizer, então o fenômeno da droga entra uma questão biológica, entra a droga que eu escolho, entra a questão psicológica e entra as questões sociais. Tá certo? E todos esses fatores não há uma maior importância, ou maior influência de um ou de outro, né? A gente está vendo que ambos vão poder, em alguns momentos, um se apresenta de maneira maior, outros não, né? E até queria, Durval, para a gente ir encaminhando, né, para o final, infelizmente, de ter um tempinho, e várias chaves mesmo para diálogo, mas queria agora pensar um pouco sobre as dependências que não são de algo que se ingere, né? Então, a gente estava falando, mencionou, né, dependência de jogo, e a gente tem também a questão dos dependentes de amor e sexo, usando aqui uma terminologia dos grupos de mútua ajuda. Existem, né, aí pessoas que tratam até devedores, né, anônimos, os grupos de mútua ajuda amplificam isso, mas mesmo aí falando da psicologia, da psiquiatria e mesmo da psicanálise, ainda que a psicanálise, né, não se atenha à fenomenologia, mas a gente percebe os sujeitos sofrendo por um determinado padrão de contato com algum comportamento, né? Então, que não seja uma substância, né? Queria falar um pouquinho sobre isso, porque aí a gente destaca outros fatores, né? Porque aí a gente já não tem a questão, pelo menos, da substância, mas a gente continua tendo os outros fatores, né? Sim. E esse é outro detalhe interessante, quer dizer, todo mundo sabe que existia jogador compulsivo desde, sei lá o quê, quando se jogava bolinha de gude na Idade Média, sei lá o quê. Devia ter, com certeza devia ter lá. Entendeu? Esse é outro fenômeno também surpreendente, que de uns anos para cá, parece que todo mundo tem uma compulsão. Tá certo? Tá claro? Ou de sexo, ou de compra, ou de comer, ou de não comer, ou sei lá, de jogar. Dívidas, né, Durval? Dívidas? Então, de comprar, de dívidas. Vocês olharem aqui para trás, eu tenho compulsão para comprar livro, entendeu? E tem mais estante aqui na frente, tem estante fora. Do lado. Do lado. Só não tem aqui desses lados direito porque tem janela. Mas está, né? Tá claro que se eu resolver ler todos esses livros agora, só fazer isso na vida, eu não leio todos eles antes de morrer, literalmente. E se for fazer uma mudança de casa, vai ser um terror, né? Um terror, isso. Tá? Mas então, gente, aí o que a gente acaba entrando, a gente pode até recorrer, mas aí é um conceito muito próprio da psicanálise, né? Que é a noção de gozo, tá? Para além da noção de prazer, né? Esse prazer que a gente vive, felizmente, podemos viver. Né? Mas é um prazer que vem e ocupa o meu corpo, a minha subjetividade por um tempo, depois desaparece. Né? E eu acabo, de alguma maneira, entrando em uma coisa que eu preciso repetir a minha ação o tempo todo. É claro que isso também tem a ver com a questão das drogas, né? Mas é como se nessas outras compulsões isso ficasse efetivamente como o elemento fundamental, né? Quer dizer, não é, gente, acho que todo mundo aqui que vai me ouvir, ou você, mas não é que a gente não fique feliz se, por exemplo, encontra um livro que estava procurando há muito tempo. Tá claro, né? Quer dizer, e essa sensação de felicidade é uma sensação do corpo também. Sim, tá? Ou comprar um CD, um disco que há muito tempo se queria, ou uma roupinha, sei lá o quê. Quer dizer, todas essas coisas implicam também esse jogo prazeroso. Né? Tá? Só que algumas pessoas fazem uma espécie de ligação disso com uma espécie de obrigação de repetir aquilo o tempo inteiro e nunca deixar aquilo se arrefecer, né? Quer dizer, o oposto ao prazer, portanto. Né? Exato. Aí eu fico pensando que a pessoa acaba
nem encontrando prazer, né? O que ela faz é evitar o desprazer, né? Que a gente percebe que a pessoa, mesmo quando está ali, né? Como você falou, comprou aquele objeto, ou fez uma nova dívida, ou foi lá, jogou novamente, ou transou, a gente vê que não tem prazer ali, tem outra questão funcionando, né? Sim, Que é mesmo essa isso, evitação do desprazer, né? Tá. Então, acho que é isso, e eu creio que hoje em dia isso também tem sido, mas é outra coisa para pensar, né? Quer dizer, acho que fatores muito parecidos entram em jogo, pois a quantidade, por exemplo, de anoréticos ou anoréticas, né? Até 1990 era uma coisa rara, tá certo? Depois de 1990, a Unifesp, que eu citei, o IPQ da USP, aqui da Faculdade de Medicina, todos eles têm ambulatórios específicos para tratar transtornos alimentares, né? Sabe, E como é eu falei aqui seríssimo, antes. né? Prognóstico Oi? muito, é seríssimo, né? O prognóstico muito Sim, reservado, né? Inclusive, há né? prognósticos muito complicados mesmo. Tá? Achei interessante que você incluiu, né, o não comer como uma compulsão, né? Acho que Sim, mostra muito isso, o que está em questão na compulsão, né? Porque não é isso. propriamente o a mais, às vezes é o a menos, É né? o a menos, né? Exato. Interessante isso, né? Interessante pensar em, como você citou, por vários exemplos, essas questões culturais, políticas, econômicas, sociais que estão em jogo, né? Porque é muito evidente mesmo, né? A mudança, e também rápida, né? Em poucas décadas a gente tem uma Em mudança, poucas décadas. né? E até de faixa etária, né, Durval, assim, por exemplo, alcoolista, a gente encontrava pessoas mais velhas, né, e hoje a gente Sim, tem encontrado pessoas muito novas, né, com esse sim. sofrimento aí do contato com álcool, enfim, né, então são fatores, e mesmo o uso do crack também, aí o oposto, né, a gente encontrava em pessoas mais jovens, agora a gente encontra pessoas ali que iniciam esse uso com 40 anos, Com né. 40 anos. Não, isso é uma coisa surpreendente mesmo. Eu concordo com você mesmo. Tá? Mas, puxa, Durval, queria, né, te agradecer muito, assim, e queria, né, dar um espaço aí para alguma coisa que a gente possa fechar, mas eu queria deixar aberto outras possibilidades até de eventuais cursos, porque eu tenho, né, a orientação da psicanálise no meu trabalho também, e a gente sabe que a psicanálise, inclusive você usou a terminologia toxicomania, né, porque não é ao acaso, né, tem todo um fundamento do porquê, o próprio termo que se usa é outro, o entendimento, né, acaba sendo por outra Diferente. perspectiva, né? Eu digo que não há uma competição com a perspectiva da psiquiatria, né? Mas há a lupa é dirigida para outro lugar, né? Então acho que a gente Isso, pode exatamente. pensar dessa forma, né? E queria te agradecer muito a disponibilidade, né, e tocar em vários pontos. E também, né, Durval, há várias questões até mesmo ligadas ao gênero, né, outros recortes aí, né, então... Sim. A toxicomania é bem, a dependência química é diferente na mulher e no homem, sim. Bastante, né? Também tem essa. Tem ainda isso, né? Tá. Bom, mas é isso, queria te agradecer pela conversa, né? Tão didática e ao mesmo tempo tão leve, eu acredito que vai atingir públicos variados, assim, tanto já profissionais que atuam nesses campos, como também pessoas de outros campos, né? Porque esse é um assunto que todo mundo conhece, né, Durval? De alguma forma Sim, ou de outra, né? Todo mundo sim. vivencia de alguma forma. Mas muito obrigada. Tá, então eu agradeço a você, Maíra, que entrou em contato direto comigo, o Instituto Cidade, que você reconhece, que você representa, Uhum. e vamos em frente. Vamos Tá aí. claro? Vamos manter nosso contato Tá daqui certo. para frente. Um Tá abraço. bom? Até. Um abraço.